Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de meditação da sua palavra. Amém. Queridos irmãos, estamos ainda no período pós-natal, mas a figura da manjedoura vai ficando distante. Lucas é o único evangelista que fala sobre o episódio que lemos hoje. O episódio de Jesus indo até Jerusalém para aprender no templo com os doutores da lei. Mas é importante nós darmos este salto para que nós aprendamos acerca destes personagens e como eles podem nos ensinar no dia de hoje. O pai de Jesus, na verdade o padrasto, José, ele era um homem temente a Deus. No texto que nós lemos no último culto, diz ali que ele era um homem justo, que fazia o que era correto. E por conta disso, ele também ensinou ao seu filho tudo acerca das tradições do povo judeu. Ele ensinou, por exemplo, que todos os anos era necessário participar de pelo menos uma das 3 principais festas do povo de Deus em Jerusalém. A festa da Páscoa era uma que era preferida por todos os judeus. Só que, como o povo era muito grande e Jerusalém era muito pequena, às vezes precisava haver um revezamento. Eles então declararam que aquelas pessoas que moravam a menos de 30 quilômetros de Jerusalém deveriam participar sempre. Aos outros era facultativo participar. José, aquele que era temente ao Senhor e fazia o que era correto, participava da festa da Páscoa todos os anos. Isso era o seu costume. Isso ele fazia porque era da sua natureza fazê-lo. Mesmo que Nazaré ficasse a 145 quilômetros de Jerusalém. Então aqui vai o primeiro ensinamento, o primeiro destaque que queremos dar para os ensinamentos dos personagens de nossa leitura. José ensina o seu filho indo ao templo, indo à igreja em cada oportunidade que ele podia. Por que é importante destacar estes ensinamentos? Porque nós muitas vezes nos esquecemos de alguns mandamentos do Senhor. O terceiro mandamento nos ensina que nós devemos santificar o dia do descanso. Lutero vai explicar essa parte, dizendo que nós devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Por que isso é importante? Por que Lutero destacou que nós devemos gostar de ouvir e estudar? Porque muitas vezes nós vamos ao culto, mas a gente vai arrastado, nós vamos de má vontade, nós vamos porque o pai e a mãe querem que nós estejamos lá, nós vamos porque às vezes é até o costume, porque sempre foi assim. Então precisamos ser lembrados pelo mandamento de que é necessário sim santificar o dia do descanso. E de que é importante gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus. Que devemos estar na casa de Deus de boa vontade, porque este
é o nosso costume. Vocês já tiveram a experiência de faltar um culto e sentir que alguma coisa não estava completa? Que bom que vocês sentem assim. Que bom que quando vocês não vêm ao culto, vocês sentem falta. Porque isso significa que vocês gostam de ouvir e estudar a palavra de Deus. E que por causa disso, vocês também são usados como exemplos para os outros. Porque muitas vezes recebemos os convites, vamos para o culto? Ou fazemos o convite, vamos para o culto? E nós precisamos fazer como o Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Puxa, que alegria! Hoje tem culto. Pastor Leucir está presente no nosso culto hoje, está tocando, e ele é pastor lá em Rondonópolis. Lá ele dirige aquela congregação. E por ele estar aqui, lá não está acontecendo culto. Mas aqui ele veio ao culto, ele está presente, participa, porque para ele também faz falta, no fim de semana, não estar na igreja, mesmo que esteja de férias. Então veja como isso é importante, como é importante o exemplo que nos é dado, porque isso não nasceu com ele, isso lhe foi ensinado. Seus pais faziam assim, até hoje fazem assim. Então, pai a filho vai passando o ensinamento, o exemplo, vindo à casa do Senhor, para então servir ao Senhor. Então, meus irmãos, José nos ensina que precisa ser costume estar na casa de Deus. Deus nos ensina que é importante santificar o dia do descanso. E Lutero nos diz que precisamos gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus. Então, quando isso não acontecer, quando não viermos de bom grado, que nós possamos refletir naquilo que hoje o José está nos ensinando. Jesus vai a Jerusalém aos 12 anos de idade. Os judeus tinham certas tradições a serem cumpridas. Os meninos, desde cedo, eles tinham que ser ensinados. Até os 3 anos, os meninos aprendiam apenas em casa. Na verdade, mais brincavam. Depois dos 3 anos até os 5, o pai e a mãe já começavam a ensinar os filhos. E na festa da Páscoa, o caçula fazia um papel muito importante das perguntas rituais. Depois dos 5 até os 10 anos, aí era o momento de ir para a escola, aprender a ler, a escrever com a palavra de Deus. Depois dos 10 até os 12 anos, eles passavam para um ensino um pouco mais aprofundado, porque aos 13 anos, um judeu, homem, era considerado adulto, e ele era responsável pela sua própria vida diante do Senhor, pelo cumprimento da palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Então, o que o José e a Maria fazem, levando Jesus para o templo aos 12 anos, é cumprir toda a trajetória. Jesus era verdadeiro Deus, nós sabemos, porque ele foi anunciado pelos anjos a Maria. Maria sabia disso, José também. Mas Jesus não era um filho prodígio. Ele começou sem saber nada desta vida. Ele dependia do seu pai e da sua mãe desde criança. Ele aprendeu primeiramente a falar, aprendeu a andar, teve que participar de todas as etapas do ensino, para que então cumprisse toda a vontade do Senhor, e inclusive fosse também fiel às tradições religiosas. Nós muitas vezes temos aquele costume de saltar etapas,
Jesus cumpre todas elas para também deixar para nós um exemplo de consagração e fidelidade ao Senhor. Quando João Batista, aos 30 anos, vai batizar Jesus, ele diz: olha, mas eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus diz: não, agora é preciso que eu cumpra a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que você me batize. Meus irmãos, o que Jesus nos ensina é ser temente ao Senhor e cumprir as trajetórias dentro da palavra de Deus e dentro da vida religiosa da congregação. Dentro da congregação, nós temos também as fases. A escola bíblica funciona até um certo período. Depois, os adolescentes entram no ensino confirmatório, né, Jonatas? Isso aí, o Jonatas está na caminhada do ensino confirmatório. Muitos de vocês já participaram. Opa, temos outra aluna ali, né, Duda? Muito bem, isso aí. Estamos nesse período tão especial de aprendizado da palavra de Deus, de aprofundamento no ensino confirmatório. Por que a gente faz assim? Porque isso é o natural. Tem muita gente que diz: ah, não vou passar, eu vou esperar chegar à fase adulta, porque daí o ensino é mais curto, eu não preciso decorar tanta coisa, aí é mais fácil. Aí perdemos uma grande fase na nossa vida, onde a nossa mente está aberta a novos ensinamentos. Por isso, meus irmãos, seguir aquilo que a igreja faz, aquilo que costumeiramente nós fazemos, é sábio, porque daí crescemos, assim como Jesus, respeitando as etapas em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. No meio dessa história, acontece algo que nem o José nem a Maria haviam planejado. Jesus se perde. Naquela época, grandes caravanas iam até Jerusalém. Pessoas da mesma família, às vezes até aldeias inteiras, seguiam essa caminhada. E eram dias de caminhada. Normalmente as mulheres iam à frente junto com as crianças e os homens atrás, porque as mulheres ditavam o passo que a caravana seguia. E quando foram, foi tudo bem, participaram da festa. Depois, ao retornar, José e Maria nem prestaram atenção onde Jesus estava, porque normalmente adolescente, onde é que vai estar? Junto com os primos, junto com os amigos, se divertindo, brincando, caçoando um do outro. Ele era verdadeiro Deus, mas era verdadeiro homem. Ele passou pela fase da adolescência. E então, lá no meio dessa confusão, um dia depois, onde está Jesus? Maria, Jesus está com você? Não. José, não está com você? Não. Uai, está com os parentes? Não. Então vão voltar, porque Jesus não veio. Voltaram, ficaram apreensivos, porque ainda precisaram procurar um dia inteiro em Jerusalém, até que o encontraram no templo, na casa do Pai. A resposta de Jesus é que surpreende eles. Uai, vocês não estavam, por que vocês estavam preocupados? A mim cumpria estar na casa do Pai. Jesus aproveitou para lembrá-los de quem ele era filho. Deles? Sim, mas de Deus, o Pai. Às vezes, a gente vem até o culto, mas parece que Jesus fica aqui, a gente perde ele e vai embora sem ele. E aí a gente pergunta: mas o Jesus não está com você, esposa? A esposa: não, mas não está com você? Não, e aí a gente fica a semana inteira sem Jesus. Por isso é importante saber onde Jesus está. Jesus está, conforme diz
onde a palavra de Deus é ensinada clara e puramente, e os santos sacramentos são administrados conforme a vontade do Senhor. Ali Jesus está. E é importante que nós saibamos onde procurá-lo, por quê? Porque Ele precisa estar conosco o tempo todo, até o fim dos tempos. Porque é Ele que nos garante a paz que o mundo não pode dar. É Ele que, estando ao nosso lado, nos dá a tranquilidade de estarmos ao lado do próprio Deus. É importante que nós estejamos com Jesus, para que mesmo em meio às tantas dificuldades deste mundo, não entremos em desespero. Estando Jesus ao lado, tudo vai bem. Meus irmãos, muitos ensinamentos os personagens deste texto nos dão. Hoje, nós aprendemos que é importante termos costumes e respeitá-los, especialmente o costume de vir à casa de Deus, de gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus, porque é por meio dessa palavra que nos vem a sabedoria do alto. Tem muitas pessoas que se julgam muito inteligentes, mas só o Senhor pode dar a sabedoria verdadeira. O nosso pedido precisa ser igual ao do Salomão: Senhor, dá-nos sabedoria. A gente não precisa governar um país inteiro, nós precisamos cuidar da vida cristã que Ele nos deu. Cuidar para que a nossa jornada seja daqui para a eternidade com o Senhor. Cuidar para sermos bons exemplos para os outros, para não servir de pedra de tropeço para os outros, mas de pedra de apoio. Por isso, sempre é importante voltar à casa de Deus, ouvir a palavra e aprender essas coisas que são essenciais para a nossa vida cristã. É importante, então, gostar de ouvir a palavra de Deus, de meditar nela e de cumprir ela durante os dias da nossa vida. Aprendemos também que Jesus está aqui e que Ele precisa ir embora conosco. Por isso, enquanto estamos na casa de Deus, não podemos desviar o olhar, não podemos desviar os ouvidos daqui. É chato quando às vezes as pessoas, ao invés de, no momento da mensagem, permanecerem na igreja, às vezes desviam a sua atenção, saem, vão tomar uma água, vão ir no banheiro, e aí perdem às vezes o essencial, a palavra de Deus, que vai ser para nós lâmpada para os pés e luz para os caminhos ao longo da nossa jornada na semana. Porque certamente, ao longo da semana, o inimigo vai investir contra nós, porque ele deseja destruir a palavra de Deus em nosso coração. E se ela não encontrou raízes firmes, se nós não conseguimos praticar a palavra de Deus, o inimigo tem um prato cheio para destruir a fé em nossos corações. Por isso, meus irmãos, quando vocês forem convidados a ir à casa de Deus, quando tiver um momento de culto, que vocês possam dizer com Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que possamos gostar de estar aqui, que possamos gostar também de trazer os nossos filhos à casa de Deus, ensinar a eles pelo exemplo, como é bom e importante seguir junto com Jesus, para que geração após geração, outros possam vir, e o céu, um dia, esteja cheio de pessoas que, no temor do Senhor, viveram para a glória de Deus. De repente, hoje, está difícil a gente cumprir a palavra de Deus. É por isso que o próprio Deus nos convida ao seu banquete de amor
perdão e graça, a Santa Ceia. Através dela, Jesus quer nos dar o perdão dos nossos pecados, quer fortalecer a nossa fé e quer nos dar também a direção para uma vida de consagração a Ele. Quando você for convidado, venha, não hesite, participe, receba a vida eterna dentro de você e leve Jesus junto com você para casa. Que Deus abençoe essas palavras no seu e no meu coração, para que, firmes em Jesus, nós permaneçamos, que gostemos sempre de ouvir e estudar a sua palavra, e que nós ensinemos aos nossos e a todos os que estão perto de nós, como é bom estar na casa de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós oramos em conjunto as palavras do ofertório.